Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Desta feita trouxe o professor Misael, tá do outro lado aí na escola, no Espaço Educacional do Doutor do Saber, e ele resolveu dar uma forcinha aqui pra gente, resolvendo a prova de matemática, que caiu no ano de 2019, e ele vai dar uma explanada aqui basicamente nas questões, responder as questões, mas antes de mais nada ele vai se apresentar para vocês aí, professor Misael. Vai lá, professor. Pois é, abraço aí, amigo Alberto, sou o professor Misael aqui, trabalho no Espaço Educacional Doutores do Saber, e aí nós estamos aí dando uma força aí no canal do amigo, respondendo a prova do EAN 2019 aí. Esperamos que possamos estar contribuindo com vocês que acompanham o canal, tá? Para que vocês possam passar na prova em 2020, 2021, assim, sucessivamente. Professor, mas em relação ao nível da prova, o senhor que respondeu a prova 2019, em uma escala de 1 a 5, nível de dificuldade? Olha, a prova ela tem um peso bom, peso aí 4, os alunos aí para estudarem bastante. Esse ano nesse ano de 2019, salvo engano, deu uma elevada no nível, que antes era mais cobrado assunto de ensino fundamental. Mas agora eles deram uma ampliada no conteúdo. Ela tem umas questões, professor, ela tem umas questões assim, de nível de entendimento fácil, mas tem outras que precisa de um entendimento melhor. Precisa estudar realmente para poder fazer as questões, interpretá-las e acertá-las. Beleza. Então, professor, a gente agradece a sua participação no canal. Espero que vocês gostem aí da resolução das questões. Um grande abraço. Falou! Sou o professor Misael, formado pela Universidade Estadual do Maranhão, especialista em matemática financeira. Vamos fazer a correção da prova EAN 2019. Então vamos começar resolvendo a questão 21 da prova amarela. A questão diz mais ou menos assim: seja f uma função real definida por f de x, x ao quadrado menos 3x mais 2. O conjunto imagem dessa função é o intervalo. Então, pelo enunciado da questão, vamos ver qual seria a resposta correta. A função dada é f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, pelo enunciado, ele quer saber o conjunto imagem dessa função. Quando ele fala do conjunto imagem, ele pede, então, para nós acharmos, na verdade, o vértice, que vai determinar o valor máximo e o valor mínimo dessa função. Então, nós temos aqui o xv, que representa a abscissa do vértice, e o yv, que representa a ordenada do vértice. Pela função, nós temos que yv é igual a menos o valor do discriminante delta, dividido por 4a. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos igualar esta função a zero, para nós encontrarmos só a imagem. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, vamos encontrar o valor do discriminante delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, onde delta é igual, o valor de b aqui pela equação nós temos é menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 2. Desta forma, nós temos que delta é igual a 9 menos 2 vezes 4, 4 vezes 2, 8. Delta é igual a 1. Achamos o valor de delta. Vamos encontrar, então, o valor do yv, que nos interessa, que é apenas a imagem. Então, aí nós temos menos 1 sobre 4 vezes o valor de a, que é 1, dá 4. Por aqui nós temos o valor mínimo da função, já que o valor de a é positivo. Como o valor de a é positivo, a concavidade da parábola está voltada para cima. E bem aqui estaria, se nós fôssemos representar no plano cartesiano, o valor mínimo da função equivalente a menos 1/4. Desta forma, nós temos o intervalo. Como se vocês prestarem atenção, menos 1/4 é o valor mínimo, ou seja, temos aqui o elemento fechado para menos 1/4 que nós encontramos, e aberto para o mais infinito. Pronto. E aí, se nós formos olhar na prova, isso aí representa exatamente a letra C. Então vamos dar continuidade.
Vamos partir então para a questão 22, que diz mais ou menos assim: a expressão 2 mais a elevado ao quadrado menos 3a sobre 6 mais a ao quadrado menos 5a dividido por 4 mais a ao quadrado menos 5a sobre 12 menos 7a mais a elevado ao quadrado, quando simplificado, considerando a condição de existência dessa simplificação, tem como resultado as alternativas lá. Então, vamos levar em consideração a condição de existência dela e vamos resolver essa expressão. Trata-se de apenas expressões do segundo grau que nós vamos transformá-la em uma fatoração. Então, para nós fatorarmos essa equação, se vocês prestarem atenção, trata-se de equações do segundo grau. Nós vamos encontrar as raízes dessa equação. Começando aqui pela primeira equação, na primeira fração, nós vamos colocar aqui um pontinho: 2 mais a ao quadrado menos 3a igual a 0. O que é que nós vamos fazer aqui? Ao organizarmos a equação, nós temos a elevado ao quadrado menos 3a mais 2 igual a 0. Nós vamos aqui aplicar a regra do produto e da soma. Se levarmos em consideração aqui a soma desse elemento vai dar 3 e o produto vai dar exatamente 2. Se nós pensarmos em dois números inteiros, que o produto dá 2 e sua soma pode dar 3, trata-se dos elementos que nós vamos chamar aqui de A1, 1 e o elemento A2, 2. Os dois elementos 1 e 2, se eu multiplicar vai dar 2, e se eu somá-los vai dar exatamente 3. Desta forma, nós temos aqui a forma simplificada ou fatorada, melhor dizendo, da expressão 2 mais a ao quadrado menos 3a será igual então a menos 1 vezes a menos 2. Fatoramos aí a primeira expressão. Partindo para a segunda expressão, nós temos 6 mais a elevado ao quadrado menos 5a, já vou igualando a 0. Tá? E organizando a sentença, nós temos a ao quadrado menos 5a mais 6 igual a 0. Utilizando a regra do produto e da soma, nós temos bem aqui a soma sendo igual a 5 e o produto sendo igual a 6. Por esta sentença, nós podemos pensar em dois elementos. O A1 ele pode ser 2 e o A2 ele pode ser 3. 2 mais 3, 5, 2 vezes 3, 6. Trazendo a expressão, fica aqui 6 mais a elevado ao quadrado menos 5a igual a menos 2 vezes a menos 3. Pronto. Simplificamos aí a segunda. Então, vamos pegar aqui a terceira expressão. 4 mais a elevado ao quadrado menos 5a igual a 0. Organizando, nós temos a elevado ao quadrado menos 5a mais 4 igual a 0. Também aplicando a regra do produto e da soma. Então, aqui nós vamos pegar o produto, vai ser igual a 4 e a soma igual a 5. Daí nós vamos ter o A1 tendo possibilidade de ser 1 e o A2 tendo possibilidade de ser 4. 1 vezes 4 dá 4 e 1 mais 4 pode dar 5. Então, fatorando a expressão 4 mais a ao quadrado menos 5a será igual a menos 1 vezes a menos 4. Tá? Então, partimos para a última expressão. A última expressão ela é tida por 12 menos 7a mais a elevado ao quadrado igual a 0. Então, nós temos a ao quadrado menos 7a mais 12 igual a 0.
o produto aqui será 12 e a soma igual a 7. Daí nós podemos pensar novamente em dois elementos. O A1 ele pode ser 3 e o A2 ele pode ser 4. Chegamos na forma fatorada da expressão 12 menos 7A mais A elevado ao quadrado igual a A menos 3 vezes A menos 4. E vamos reescrever então a expressão. Eu vou deixar aqui as formas fatoradas. Essa aqui é a primeira, a segunda, e vamos reescrever então a expressão. Então ficaria mais ou menos aqui, já reescrevendo a expressão, 2 mais A ao quadrado menos 3A, vai dar lugar à sua forma fatorada, que ficou exatamente A menos 1 vezes A menos 2, sobre, aqui nós temos a segunda forma fatorada, A menos 2 vezes A menos 3, dividido pela fatoração de 4 mais A ao quadrado menos 5A, que está ali, A menos 1 vezes A menos 4, sobre, e aí nós temos aqui A menos 3 vezes A menos 4. Pode perceber que aqui nós temos duas frações algébricas, onde nós temos um fator aqui, que vai ser simplificado com este outro, já que eles são iguais. A mesma sentença acontece aqui. Este simplifica com esse outro. Restando, então, na primeira fração, A menos 1 sobre A menos 3. E, se é uma divisão de fração, nós vamos multiplicar, transformando a multiplicação, tomando cuidado de inverter a segunda fração. Então, nós temos aqui A menos 3 sobre A menos 1. Uma simplificação de frações algébricas, o numerador é igual ao denominador, restando então como resultado 1. Olhando para a sentença, representado pela letra D. Então vamos agora fazer a correção da questão 23, que diz mais ou menos assim: sendo um hexágono regular inscrito em um círculo de raio 2, calcule a medida da diagonal maior desse hexágono e assinale a opção correta. Aí nós temos aí a 4 raiz de 3, 8, 6 raiz de 3 e 12. Já desenhei aqui o círculo e vamos imaginar o hexágono. Temos aí o nosso hexágono. Como ele é regular, nós temos que os seus lados são todos iguais. Como ele está escrito, significa dizer que a distância do centro para um de seus vértices é o próprio raio da circunferência. Neste caso, o raio ele equivale ao lado do hexágono. Tá? Então nós temos aqui um triângulo. E o problema já nos oferece que esse hexágono ele tem um raio equivalente a 2. E ele pede para nós calcularmos a maior diagonal do hexágono. Então a maior diagonal, na verdade, se vocês prestarem atenção aqui, trata-se de do maior raio, na verdade, duas vezes o raio, que trata-se do diâmetro da circunferência. O diâmetro da circunferência é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro 2 vezes 2. O diâmetro é igual a 4. E aí vemos aqui, ver na prova, e a resposta aí nesse caso é a letra A. Vamos então
fazer a correção da questão 24, que diz mais ou menos assim. Para vender seus produtos, um comerciante reduziu os preços dos brinquedos em 10%. Depois que houve uma recuperação das vendas, decidiu restaurar o valor antigo. Sendo assim, o novo preço deve ser aumentado aproximadamente em uma das opções. Na leitura, o preço, nós vamos chamar aqui a questão é a questão 24, o preço do produto, nós vamos chamar de X. Houve uma redução, então nós temos aqui de 10%, vai ficar X menos 10% de X. Tá? Então ficaria mais ou menos assim, X menos 0,1x, 10% de x. Fazendo esta subtração, o produto foi vendido então por 0,9x. Este aqui foi o preço que ele estava sendo vendido. O que aconteceu? Quando houve a recuperação das vendas, ele aumentou o preço. Então, nós temos aqui que que o preço inicial, ele quer saber, voltou, na verdade, a ser o preço inicial. Então, nós temos aqui o preço inicial, que nós chamamos de X, é igual ao preço que estava na venda, 0,9x, vezes 1 mais a taxa que nós vamos descobrir. Tá? Quanto foi que aumentou? Nós podemos aqui simplificar a variável x, restando então 1 igual a 0,9 vezes 1 mais i. Ao fazermos o processo distributivo, nós temos 1 igual a 0,9 mais 0,9i. Trazendo o 0,9 para cá, nós temos 1 menos 0,9 igual a 0,9i. 1 menos 0,9, resultado 0,1, é igual a 0,9i. Jogando isso aqui para cá, nós temos que i é igual a 0,1 dividido por 0,9. Vamos ter um valor aproximado, ao fazermos a divisão, de 11%. Isso nos leva a marcarmos a letra B. Vamos então partir para a questão 25. A questão 25 diz o seguinte: a solução nos reais da inequação 5 sobre x menos 1 maior do que 1. Para nós acharmos a solução deles. Aqui tem os intervalos que nós vamos tentar descobrir. Então, pela questão, percebe que a expressão ou a inequação trata-se de uma inequação quociente. E por se tratar de uma inequação quociente, vamos ver a restrição dela. Primeiro, nós temos que o denominador, x menos 1, tem que ser diferente de 0. Desta forma, x tem que ser diferente de 1. Se nós formos representar ela na reta, nós temos mais ou menos isto aqui. Vou trazer aqui um pouquinho para a direita. Nós temos aqui o elemento 1. X ele pode ocupar todo esse espaço bem aqui, com a exceção, vou colocar aqui a bolinha aberta, do elemento 1. Tá? Dando continuidade para cá, nós temos então aqui, vou jogar o 1 para o primeiro membro, ficando 5 sobre x menos 1, menos 1, maior do que 0. Tá? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos procurar o MMC. Se nós procurarmos o MMC, nós vamos ter como resposta x menos 1. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1, então vai ficar 5. Menos. Embaixo nós temos 1. X menos 1 dividido por 1 dá exatamente ele. Então vai ficar menos 1 vezes x menos 1. Tudo isso maior do que 0. Fazendo a aplicação do produto meio igual aos extremos, nós temos aqui 5 menos, ou também aproveitar e fazer o processo distributivo, menos x mais 1, maior do que x menos 1 vezes 0,
dá zero. Então, nós temos que 5 mais 1 é maior do que x. Negativo, ele passou para outro membro com sinal invertido. 6 é maior do que x. Se 6 é maior do que x, implica dizer que x ele é menor do que 6. Se nós formos levar aqui, chamarmos isso aqui de 1, e essa segunda resposta de 2, 6 ele é maior do que 1, então ele está à direita, mais ou menos aqui, uma bolinha aberta para ele, vamos colocar o elemento. E isso aqui representa o x que nós queremos. Tá? Fazendo a interseção das duas retas, nós temos exatamente aqui. Bolinha aberta para o 1, bolinha aberta para o 6. E o elemento que eles nos pedem é esse elemento do intervalo de 1 a 6. E nós vamos dizer então que a solução seria dada por x pertencente aos reais, tal que 1 é menor do que x e x é menor do que 6. Representado por chaves, e podemos representar pelo intervalo da seguinte forma: aberto para 1 e aberto para o 6. Do jeitinho que está na prova, representado pela letra E. E no caso, vocês vão na prova e marquem a letra E. Marcaram a letra E. Vamos fazer a correção da questão 26, que diz assim, olha: sendo x real tal que seno de x, e aí trigonometria básica, seno de x é igual a m menos 1 sobre 2. E cosseno de x é igual a m mais 1 também sobre 2. A partir dessas duas sentenças, ele pede: determine os valores de m e assinale a opção correta. Como ele nos dá a definição de seno e cosseno, isso nos leva à relação fundamental da trigonometria, que é mais ou menos assim: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Substituindo os valores dados no problema, nós temos aqui m menos 1 sobre 2 elevado ao quadrado, mais m mais 1 sobre 2, também elevado ao quadrado, tudo isso é igual a 1. Vamos fazer aqui por parte. Vou jogar esse denominador, esse expoente 2 para o numerador, ficando assim: m menos 1 elevado ao quadrado sobre 4, mais m mais 1 elevado ao quadrado sobre 4, igual a 1. Observando aqui, nós temos um produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Aplicando a regra desse parênteses, nós temos então m ao quadrado menos 2m mais 1 sobre 4, mais, da mesma forma aparece aqui, m ao quadrado mais 2m mais 1 também sobre 4. Tudo isto vai ser igual a 1. Eu vou eliminar a fração, vou multiplicar toda a minha sentença por 4, porque os denominadores são iguais, sobrando aqui a seguinte sentença: m elevado ao quadrado menos 2m mais 1, mais, observe que eu não coloquei o parênteses por se tratar de um elemento positivo, não vai interferir no sinal da fração, mais m elevado ao quadrado mais 2m mais 1, tudo isso será igual a 4. E aí nós temos o elemento aqui, 2m negativo, e o elemento 2m positivo, são simétricos. m ao quadrado mais m ao quadrado, 2m ao quadrado, 1 mais 1 dá 2, igual a 4. Desta forma, 2m ao quadrado é igual a 4 menos 2.
2m ao quadrado é igual a 2. m ao quadrado é igual a 2 dividido por 2. m ao quadrado é igual a 1. Uma equação de segundo grau incompleta, vamos achar as suas raízes. Mais ou menos raiz quadrada de 1, aonde m é igual mais ou menos 1. Isso me leva então a ter uma solução do tipo menos 1 e 1. Aí nós vamos lá na letra B e marcamos a resposta. Questão 27 diz assim, olha, os lados do triângulo medem 30 centímetros, 70 centímetros e 80 centímetros. Ao traçarmos a altura desse triângulo em relação ao maior lado, dividiremos esse triângulo em dois segmentos, esse lado, melhor dizendo, em dois segmentos. Sendo assim, calcule o menor segmento em centímetros e assinale a opção correta. Então, pela leitura, nós vamos fazer aqui, para ficar mais fácil, o desenho do maior lado embaixo. Aqui, fazer bem grande mesmo. Tá. Então, aqui nós temos, pelas medidas, nós temos aqui 30, o menor lado, 80, o maior lado, e 70, o outro lado do triângulo. Pelo enunciado, ele pede para nós calcularmos, ao calcularmos a altura desse triângulo em relação ao maior lado, bem aqui, vamos imaginar a altura. Ele divide o lado maior em duas partes. Uma parte que eu vou chamar de x, e a outra parte, se dessa altura bem aqui, né, de x, o todo é 80, então essa parte bem aqui vai ser 80 menos x. Para ficar uma coisa bem fácil, nós vamos aqui chamar isso aqui de triângulo 1 e esse aqui nós vamos chamar de triângulo 2. E aí fica bem fácil observar, fica bem fácil de perceber que trata-se de dois triângulos retângulos e nós vamos retirá-lo aqui por parte. No triângulo 1, a hipotenusa é 30, os seus catetos é x e h. Ao aplicarmos o teorema de Pitágoras, nós temos então 30 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a h ao quadrado mais x elevado ao quadrado, que são os catetos. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Desta forma, nós teremos que, como ele quer saber o valor de x, eu vou isolar a variável h. h ao quadrado é igual a 30 ao quadrado dá 900, menos x elevado ao quadrado. Vamos deixar isto aqui e vamos chamá-lo de equação 1. Tá? Ao pegarmos o triângulo 2, nós temos lá a hipotenusa 70, os catetos h e 80 menos x. Também aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos 70 elevado ao quadrado, que é a hipotenusa, sendo igual a h ao quadrado mais 80 menos x, também elevado ao quadrado. 70 ao quadrado, nós vamos aqui, vai dar 7 ao quadrado, 49, 4.900, é igual a h ao quadrado mais 80 ao quadrado, 64, acrescentado com 2 zeros, 6.400, menos 2 vezes 8, 16, 160x, mais x elevado ao quadrado. Então, nós temos aqui, vamos trazer o 4.900 menos 6.400, vai ficar igual ao valor de h, que é exatamente 900, menos x elevado ao quadrado, menos 160x, mais x elevado ao quadrado. E aí percebe-se que o x ao quadrado eles são simétricos. Então, nós vamos ter a diferença desse elemento, o maior módulo é negativo, sobra aqui 1.500, igual a 900 menos 160x.
Vou jogar o 160x, ele está negativo, vai ficar positivo. 160x é igual a 900 mais 1.500. 160x é igual a 9 mais 15, 24. 2.400. Eu vou tirar um zero aqui, por se tratar de dezenas inteiras. Sobrou então 16x igual a 240. X é igual a 240 dividido por 16. 24 por 16 dá 1, sobra 8. 80 por 16 dá 5. Achamos então a medida x igual a 15 centímetros. Então nós temos aqui um segmento 15 centímetros e o outro segmento 80 menos 15, que vai dar exatamente 65 centímetros. Como o problema nos pediu menor, 15 centímetros, aí nós temos lá como letra a letra A. A questão 28 fala sobre matemática financeira. Um produto custa à vista R$100 e pode ser vendido também em duas parcelas, sendo a primeira no ato da compra com valor de R$50 e a segunda a vencer com 30 dias no valor de R$60. Sendo assim, calcule a taxa mensal de juros cobrado pelo vendedor e assinale a opção correta. E aí o problema já vai falar de juros, nesse caso aí juros simples. Tá? Então, como é juros simples, nós vamos colocar logo a fórmula. J é igual a CIT. Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o problema fala aí de um produto que custava R$100, só que no ato da compra se pagaria 50, restaria então 50. Isso aqui vai nos representar o capital. Tá? Com 30 dias o prazo, então, T para nós, 30 dias. Tá? 30 dias. Que equivale exatamente ao mês. Com esse prazo ele paga um valor de R$60. Nesse caso, o montante. O montante é igual a 60. Então, corrigindo aqui, não esqueçamos dos dois zeros para se tratando de recurso de real. Então, como ele nos oferece aqui o capital e o montante, isso nos dá também o juro, já que o juro é o montante menos o capital. Logo, o juro é igual a R$10. Pegando então essas informações, nós vamos calcular a taxa, já é exatamente o que eles nos pedem dentro do problema. Seguindo então a fórmula matemática, J é igual a CIT, J é igual a 10, 10 é igual ao capital, que é 50, vezes a taxa que vamos descobrir, vezes o tempo, que é igual a 1, bem aqui. Como eu quero descobrir o valor de I, I é igual a 10 dividido por 50. Como eu quero descobrir a taxa percentual, eu vou multiplicar em cima por 2 e embaixo também por 2. I é igual a 20 sobre 100. Não esqueçamos que toda fração centesimal nos representa uma taxa percentual. 20% ao mês. Aí vamos lá na opção e exatamente vamos ver que vai ser a letra A. Vamos então para a questão 29. A questão 29 diz assim: considere o triângulo isósceles ABC de lados AB igual a AC, seja o ponto D sobre o lado BC, de forma que o ângulo BAD é 30 graus, seja também o ponto sobre o lado AC, tal que o ângulo EDC vale x graus. Tendo em vista que o segmento AD e AE têm mesma medida, é correto afirmar que o valor da quarta parte de x é. Então vamos, pelo enunciado, vamos aí fazer o desenho da figura do triângulo isósceles. Vamos imaginar esse triângulo isósceles mais ou menos assim.
Então, vamos supor que aqui seja o vértice A, B e C. Pelo enunciado, ele disse que o lado AB e o lado AC, eles são iguais. Tá. Ainda disse que seja o ponto D sobre o lado BC, vamos imaginar o ponto D por aqui. Então, traçando isto, bem aqui nós temos o ponto D, forma o ângulo ABD equivalente a 30 graus. Seja é um ponto sobre o lado AC, tal, vamos imaginar por aqui o ponto E. Aqui nós temos o ponto E, tal que o ângulo EDC seja x. Então, esse ângulo aqui vai medir x graus. Tendo em vista que o segmento AD e AE têm a mesma medida. O segmento AD e AE têm a mesma medida. Tá? Tudo bem. Vamos lá. Ele pede para nós calcularmos a quarta parte de x. Então, o triângulo aqui, ABC, é isósceles, sendo o lado AB e o lado AC congruentes, tendo a mesma medida. Isso quer dizer que se eu chamar este ângulo bem aqui de B, esse ângulo também aqui mede B, no triângulo ABC. No triângulo ADE, ele fala para nós que o lado AD e o lado AE também são congruentes. Se eu chamar esta medida aqui de A, então aqui também será A. Eu vou chamar esta parte aqui de C, já que nós estamos falando de A, B e C. O que é que nós vamos fazer? Nós temos aí então 3 triângulos. Vamos começar trabalhando no triângulo ABC. No triângulo ABC, nós vamos descobrir este ângulo C em função de B. Tá? Então, nós temos aqui a soma dos ângulos internos do triângulo. Nós temos aqui 30 mais C mais B é igual a 180. Vamos isolar as variáveis. Então, nós temos aqui C mais 2B igual a 180 menos 30. Então, C mais 2B vai ser igual a 150. Eu vou isolar o C, nós temos C igual a 150 menos 2B. Isso aqui no triângulo ABC. No triângulo, vamos trabalhar aqui nesse triângulo aqui em ordem, no triângulo ADE. No triângulo ADE nós temos então os ângulos, o ângulo A mais o ângulo A mais o ângulo C é igual a 180. Se nós levarmos em consideração aqui o ângulo C, que já achamos o valor, então nós temos 2A mais 150 menos 2B é igual a 180. Substitui o valor de C por esse valor que foi encontrado anteriormente. Então, nós temos 2A menos 2B igual a 180 menos 150. Positivo, ele passou negativo. Desta forma, 2A menos 2B é igual a 30. Observa que o elemento 2A menos 2B e 30, eles são pares. Então, isso me dá a possibilidade de dividir a minha sentença por 2, ficando aqui A menos B igual a 15. Ok. Daí nós vamos partir para o último triângulo na sentença, o triângulo ACD. Tá? No triângulo ACD, nós temos os ângulos, o ângulo C, o ângulo A, o ângulo X e o ângulo B. Então, nós vamos colocar aqui C mais A mais X mais o ângulo B. Esses 3 ângulos medem exatamente 180 graus.
tá? Vamos substituir aqui o valor de C, que nós já fizemos anteriormente. Vai ficar 150 menos 2B, mais o valor de A, mais o valor de X, mais o valor de B, igual a 180. Ficando aqui X mais A, menos 2B menos B dá B, igual 180 menos 150. Jogando aqui para cima, nós temos aqui X mais, se nós marcarmos aqui A menos B e olharmos um pouquinho aqui em cima, A menos B é 15, então vai ficar X mais 15, igual 180 menos 150, 30. X é igual a 30 menos 15. X é igual a 15. Só que dentro do problema ele não quer saber o valor de X, ele quer saber a quarta parte. A quarta parte de X, tá? X é igual a 15 graus. Então vamos calcular 15 dividido por 4, dá 3 graus. Por se tratar de graus, 3 vezes 4, 12, para 15 sobra 3. Então, 3 vezes 60. Então aqui, ao fazermos a conta, como ele não quer o valor de X, ele quer 1/4 de X, ao dividirmos 15 por 4, nós vamos encontrar 3 graus e 45 minutos. E aí os senhores já foram na prova e viram que a resposta trata-se da letra E. Vamos partir para a questão 30. A questão 30 diz assim: considere o gráfico da função real definida por y igual a ax mais b. O gráfico anunciado é este gráfico que eu vou fazer aqui, o desenho, mais ou menos assim. O eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, a origem do plano, e a reta, ela toca o eixo da abscissa no elemento 2 e o eixo das ordenadas no elemento também 2. Com base nesse gráfico, é correto afirmar que a equação desta reta vai ser uma das sentenças que nós vamos encontrar. Então, olha só. Por aqui nós temos dois pontos. Um que eu vou chamar o ponto A, o ponto do eixo OX. Tá? O ponto do eixo OX, ele é representado por 2 e 0. E o ponto do eixo OY, ele é representado por B, que eu vou chamar aqui de B. Ele vai ser 0 e 2, como percebe lá na figura. Daí, substituindo essa sentença na função dada, nós temos aqui y representa aqui por 0, é igual a A vezes 2 mais B, onde B é igual a menos 2A. Pronto, chegamos na primeira definição. Vamos chamar isto aqui de equação 1. Trabalhando o ponto do eixo das ordenadas na mesma sentença, nós temos agora que 2 é igual a A vezes 0 mais B. A vezes 0 dá 0, nós chegamos no valor B igual a 2. Uma vez que B é igual a 2, pegando a equação 1, nós temos que o valor de A é igual a menos o valor de B dividido por 2. Então, A é igual a menos 2 dividido por 2. A é igual a menos 1. Pegando os valores de A e o valor de B e substituindo na função inicial, y igual a ax mais b, nós temos a sentença y igual a menos x mais 2. Ao olharmos a equação, nós não encontraremos essa resposta, mas se nós multiplicarmos toda a sentença por 4, fica então 4y igual a menos 4x mais 8. E aí vamos na letra B.
Questão 31. Vamos aí partir para a questão 31. A questão 31 diz assim, olha, calcule o valor de x na equação. Na equação, ele nos der uma matriz quadrada de ordem 3, onde a primeira coluna é x, 3 e 2, a segunda 1, 1 menos 3 e a terceira 1, 1 e 1. Na verdade, aí nós temos um determinante cujo valor dele vai ser igual a 24. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a regra de Sarri, que ela mesma estudada lá no terceiro ano. O que é que diz a regra? Repete ao lado da terceira coluna as duas primeiras iniciais. Então, nós vamos colocar a matriz normal, x, 3 e 2, 1, 1, menos 3, 1, 1 e 1. Aplicando a regra, repete as duas colunas. Então, nós temos aqui iniciais x e 1, 3 e 1, 2 e menos 3. Tudo isto aqui vai ser igual a 24. Então, aí nós temos o produto da principal, que são esses elementos aqui, ó. Ao multiplicarmos x vezes 1 vezes 1, nós temos x. Ao multiplicarmos aqui 1 vezes 1 vezes 2, é exatamente 2. A diagonal principal, só lembrando que não tem alteração de seus sinais. Tá? 1 vezes 3 vezes menos 3, menos 9. A secundária, ao contrário da primária e da principal, ela tem uma inversão de sinal. Então, aqui vamos multiplicar esses elementos. 1 vezes 3 dá 3 positivo, ele veio negativo. Aqui, ó, vai dar negativo, então há uma inversão de sinal, vai positivo. X vezes 3, 3x. E positivo veio negativo, 1 vezes 2, 2. Tudo isso vai ser igual a 24. Somando aqui o elemento x com 3x, nós temos 4x igual a 24. O número 2 aqui, ele é simétrico com esse outro. Sobrou menos 9 e menos 3, sinais iguais, soma. Negativo veio positivo. 9 mais 3, 12. 4x é igual a 36. Saindo aqui um pouquinho, nós temos que x é igual a 36 dividido por 4. X é igual a 9. E aí vamos na prova e marcaremos a letra C. Vamos lá para a questão 32. Sejam os conjuntos A, nos dá aqui o conjunto A, igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. E B é todo elemento y pertencente aos reais, tal que 3 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 7. Considerando o conjunto A por B, pode-se afirmar que a diagonal do polígono formado por esses conjuntos é representado numericamente por uma das opções. Então, a questão 32 nos dá a representação de dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, de forma que nós tenhamos um produto cartesiano de A por B. Ou seja, quando ele me fala A por B, ele me diz que o A representa o eixo das abscissas e o B, o eixo das ordenadas, já definido previamente no problema. Então, vamos colocar exatamente a sentença no plano cartesiano. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, origem do plano. Vamos colocar aqui o intervalo do eixo das abscissas, de 1 a 4. Vamos imaginar o elemento 1 bem aqui. 2, 3, 4, mais ou menos por aqui. Observe que o intervalo é fechado. Tá? Vamos sombrear ele então aqui, para que possamos visualizar o sujeito.
ele trata esse intervalozinho bem aí. No eixo das ordenadas, de 3, vamos imaginar o 3 por aqui. E até o elemento 7, vamos considerá-lo por aqui. Tá? E esse é exatamente isto. Esses elementos. Ao fazermos a projeção do eixo X, ele vai subir. Ao fazermos a projeção do eixo das ordenadas, nos elementos citados, nós temos exatamente a figura, o polígono citado no problema. Tá? Aqui em destaque o polígono. Tá? Observa, a variação do intervalo de 1 para 4 é 3. Então, aqui mede 3 unidades. A variação de 3 para 7 é 4. Então, esse lado também mede 4 unidades. Fazendo a mesma projeção, então aqui é 3 unidades e aqui é 4 unidades. Temos, na verdade, um retângulo. Tá? Um retângulo. O que é que o problema pede? Ele pede a diagonal desse polígono. Então, vamos calcular a diagonal desse polígono. Vamos chamar aqui de D. Exatamente o que o problema pede. E temos um triângulo retângulo. Isso nos lembra o teorema de Pitágoras. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Então, nós temos aqui 9 mais 16. D elevado ao quadrado, que é a diagonal, é igual a 25. D é igual a raiz quadrada de 25. D é igual a 5 unidades. E aí nós vamos lá na prova e marcaríamos a letra D. Vamos aí para a nossa antepenúltima questão, a questão 33. Seja A o conjunto com N elementos, tal que N é maior ou igual a 3, N é maior ou igual a 3, o número de subconjuntos de A, com 2 ou 3 elementos, que podemos construir é igual. Gente, no caso dessa questão aqui, o que nós podemos fazer? Nós vamos demonstrar os possíveis elementos. Como ele disse que ele tem N elementos, e esse elementos é maior ou igual a 3, vamos levar em consideração os seguintes elementos do conjunto A. Tá? 1, 2, 3. Maior ou igual a 3 inclui exatamente 3 elementos. O que é que nós vamos fazer? Vamos construir alguns elementos. Tá? Pelos pares ordenados, nós temos 1 e 2. O primeiro elemento, já que o problema diz que os subconjuntos devem ser formados por 2 ou por 3 elementos. Então, 1, 2, 1, 3. Aí nós temos ainda mais 2, 3, os possíveis formados por 2 elementos, ou 3. Então, aí no caso, o próximo seria 1, 2 e 3. Ou seja, o total de elementos de subconjuntos seria 4 subconjuntos. O que é que nos leva a fazer o seguinte? Vamos tentar encontrar dentro das sentenças das expressões o valor que dê exatamente 4. Aí nós vamos marcar, nós vamos substituir o valor de N já anunciado no problema. N, nós vamos utilizar N igual a 3. Então, nós vamos substituir em cada uma das opções para chegarmos na resposta. Tá? Já que aqui não tem uma fórmula dedutiva para nós fazermos e chegarmos no resultado. Então, ficaria mais ou menos assim. Ó. Na letra A, na questão, eles colocam a sentença N ao quadrado menos 1 sobre 6. No caso que o valor de N é 3, então vai ficar 9 menos 1 sobre 6. 8 sobre 6 não convém. Por que não convém? Por se tratar de um número fracionário. Tá? E aí um subconjunto ele não é fracionário, ele vai ser um número, uma quantidade de elementos inteiro.
Nós vamos na letra B. Só que na letra B nós temos n menos 1 sobre 6. A mesma sentença. 3 menos 1 sobre 6. 2 sobre 6, a mesma sentença. Também não convém. Vamos para a letra C. Observa que eu tenho que encontrar exatamente 4 como resposta. Então, nós temos aqui 3, já substituindo, eu vou só fazer a correção aqui, escrever a fórmula matemática. N vezes n ao quadrado mais 1 sobre 6. Então, nós temos 3 vezes 3 ao quadrado, 9, mais 1 sobre 6. Simplifica os dois. Nós temos aqui 10 dividido por 2 igual a 5. Deu um número natural, no entanto, deu 5 subconjuntos. E aqui nós temos 4. Vamos para a letra D. A D nós temos n vezes n ao quadrado menos 1 sobre 6. Tá? Desta forma, nós temos 3 vezes 9 menos 1 sobre 6. Simplifica. Sobrou exatamente 8 dividido por 2. Resultado, 4, que bate com o total de elementos já descrito. Aqui já poderíamos marcar a opção correta, seria a letra D. Mas só para terminar, nós temos a letra E. Que nós temos n vezes n ao quadrado menos 1 sobre 5. Tá? Então, vai ficar 3 vezes 9 menos 1 sobre 5. 3 vezes 8 sobre 5 dá exatamente 24 sobre 5, também fracionários. Logo, como foi dito, a resposta é a letra D. Vamos lá, Vamos então fazer a nossa penúltima questão, a questão 34. A questão 34 diz o seguinte: observe a figura. A figura é esta aqui, anunciada no problema. Mais ou menos o esquema, um triângulo, são 2 triângulos na verdade, AD, BC, tá? Retângulo em D e retângulo em C. Considerando que os triângulos BDA e BCA, representados acima, são respectivamente retângulos em D e em C. Calcule o valor de x em função do lado C. Então aqui ele nos dá a medida x, o segmento BD, 1 o segmento BC, C o segmento AC e 2 o segmento AD. Nós vamos chamar o segmento AB, nós vamos chamá-lo de Y. Tá? E o que acontece? Nós temos aqui novamente 2 triângulos. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo 1, ficando então aqui a hipotenusa y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Logo, y elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4. Vamos parar bem aqui, já temos o valor provisório para y. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras no segundo triângulo. A hipotenusa também é y, então y elevado ao quadrado é igual a c elevado ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, que são os catetos. Desta forma, nós temos que y ao quadrado é igual a c elevado ao quadrado mais 1. Como ele quer em função, nós vamos fazer o quê? Vamos substituir o valor provisório de y nesta sentença, ficando assim: x ao quadrado mais 4 é igual a c ao quadrado mais 1. O enunciado do problema, ele pede o valor de x em função de c. Então, eu vou isolar o valor de x. X ao quadrado é igual a c ao quadrado mais 1 menos 4. X ao quadrado é igual a c ao quadrado menos 3. A variável x está ao quadrado, vamos jogar um radical. Então, x é igual, não nos interessa o valor negativo, por se tratar de medida de um comprimento, então vamos apenas direto ao valor positivo.
x é igual a c ao quadrado menos 3. Aí vamos ver a opção na alternativa lá que mais convém. Neste caso, a letra E. Chegamos então na nossa última questão, a questão 35. A questão 35 diz assim, considere os conjuntos N, conjunto dos números naturais, o conjunto Z, conjunto dos números inteiros, o conjunto Q, conjunto dos números racionais, e R, o conjunto dos números reais. Coloque V em verdadeiro ou F em falso nas sentenças abaixo. As sentenças foram 3. A primeira tem assim: N asterisco, interseção ao conjunto Q é igual a N natural, a N asterisco. A segunda sentença nós temos aqui Z menos Z negativo igual a Z positivo. Vamos para a próxima sentença. Conjunto dos números reais unido ao conjunto dos números inteiros é igual ao conjunto Q. Então vamos fazer aqui a análise de cada uma das sentenças. A primeira sentença diz o seguinte: o conjunto dos números naturais não nulo, a interseção desse conjunto com o conjunto dos números racionais dá exatamente o conjunto dos números naturais não nulo. Esta sentença ela é verdadeira, tá? Porque a interseção diz o seguinte: o que está em 1, se nós formos levar em consideração os números naturais, que nós temos a reta dos números naturais não nulo, ou seja, com a diferença de 0, 1, 2, 3. Se nós pegarmos os números racionais e tirarmos ele, observarmos o que está em um conjunto que também está no outro, vai dar exatamente esse sujeito aqui. Então a sentença ela é verdadeira, tá? Só lembrando que o conjunto dos números racionais é composto pelos números inteiros e pelos números fracionários ou decimais. A segunda sentença, ela diz assim, olha, o conjunto dos números inteiros menos o conjunto dos números inteiros não positivos resulta no conjunto dos números inteiros não negativos. Se vocês observarem, quando ele diz o conjunto dos números inteiros não positivos, claro que ele vai tirar o elemento 0. Quando ele diz não negativos, ele também inclui o 0 na sentença. Eu já tirei daqui. Então, esta sentença ela é o que, senhores? Falsa. Ela seria correto dizer se ficasse assim, conjunto dos números inteiros estritamente positivos. Tá? Ela teria que vir com o asterisco dizendo que não participa o elemento 0. A terceira sentença, ele diz assim, olha, o conjunto dos números reais unido com o conjunto dos números inteiros é igual ao conjunto dos números racionais. Aqui no caso a sentença, para ela ser verdadeira, ela seria o conjunto dos números reais, já que os números inteiros estão dentro do conjunto dos números reais. Então, essa sentença aqui também ela é falsa. E aí vamos na opção lá. E aí vem exatamente a letra C. E aí chegamos ao fim da nossa correção. Espero que vocês aproveitem e estudem, tá? A correção, tenham uma boa fundamentação e que vocês possam vir, eu possa ajudar os senhores a passarem nas próximas provas aí futuras que vocês vão fazer.